Nós falamos na semana passada, na verdade no domingo, sobre o pobre de espírito. E o pobre de espírito é aquele que reconhece quem é diante daquele que é Deus. O pobre de espírito tem a verdadeira consciência de realidade da distância que há entre a fraqueza humana e o poder de um Deus perfeito. O pobre de espírito é aquele que tem essa percepção e faz a seguinte oração: eu sou homem, pecador, e tu é Deus. Eu estou aqui nesse plano. Porque às vezes quando nós ouvimos que somos filhos e que Deus nos deu tudo, temos a tendência de achar que somos super poderosos. E por algum momento, a nossa arrogância nos leva a pensar que somos independentes deles. Então é preciso tomar muito cuidado quando você ouve de alguém, ou até do pastor, de que você é filho, de que você pode todas as coisas, porque isso é uma verdade absoluta, mas não é toda a verdade. Ela é uma verdade, mas não é toda a verdade. E para que você esteja envolvido para os padrões do reino, é importante que você sempre faça essa oração. Ele é Deus e eu sou apenas um homem. O pobre de espírito, ele tem essa percepção de quem é. No versículo de número 4, do capítulo 5, diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Se o pobre de espírito é a consciência, é o que nós nos vemos diante da sua grandeza, aqueles que choram é como nós nos sentimos diante da realidade de quem ele é e de quem nós somos. Me permitam a expressão intensa, mas como nós estamos aumentando a intensidade, é o luto, é a tristeza profunda de saber que nós estamos muito distantes do padrão de perfeição de Deus. É uma tristeza profunda, é um pesar. Os que choram, e muita gente chora porque tem problema na vida. O motivo do choro tem sido as lutas. Veja bem, nós não fomos criados para chorar por causa das lutas. Nós fomos criados para enfrentar as lutas e vencê-las. E às vezes, os motivos do nosso choro não são motivos que nos levam à vida, mas são motivos que nos levam à morte. Porque o motivo do nosso pranto, o motivo do nosso luto, o motivo da nossa tristeza deve ser apenas um: estamos muito distantes da perfeição daquele que é o Rei. Estamos próximos dele, assentados à mesa, por um ato de misericórdia, mas estamos muito longe de ser quem ele é, de nos entregar como ele se entregou. Essa tristeza, acredite, essa tristeza é um dom de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, eu vou te mostrar que a tristeza, essa tristeza que eu estou falando, ela é um dom de Deus. E ela é um passo importantíssimo para você viver as realidades do reino. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Olha o que Paulo está falando: há uma tristeza segundo Deus. E qual é a tristeza segundo Deus? A tristeza segundo Deus é quando ele se apresenta a nós e diz: eu quero que você seja como eu, e você fala: não dá. Estou muito distante. A tristeza segundo Deus nos coloca no nosso lugar. A tristeza segundo Deus nos dá um chá de realidade. Ou tu acha que de vez em quando eu sinto que Deus me usa, porque tem dias que eu sinto que Deus me usa, tem dias que eu vou para casa de cabeça baixa, hoje foi terrível, mas tem dia que eu me sinto super-homem. Eu entro naquele carro parecendo um baiacu.
Rapaz, hoje eu estava no reteté, hoje eu estava virado no giraia. E é nessas horas que Deus estabelece o princípio da tristeza. Para quebrar esse tipo de arrogância, para quebrar esse tipo de desvínculo com o reino, ele fala: ô Zé Mané, tu não sabe nem se tu vai estar acordado amanhã, porque eu posso apertar o teu nariz e tu ficar sem ar. Sou eu, não é você. Então há uma tristeza segundo Deus. E essa tristeza segundo Deus, olha o que diz o texto. A tristeza segundo Deus produz arrependimento. E um arrependimento para a salvação. E eu quero deixar uma coisa muito clara para você. Hoje você vai entender esse negócio de ser salvo de uma vez por todas. Porque as pessoas lá fora dizem assim: você é salvo, eu não estou em perigo. Jesus quer salvar você, eu não estou em perigo. Nós somos salvos do pecado. A palavra pecado do original grego é amartia, que significa literalmente errar o alvo. Isso quer dizer que eu e você fomos criados para um propósito. Fomos criados com um propósito e uma missão. E qual é essa missão? Glorificar aquele que nos criou. Esse é o propósito. E quando nós vivemos de maneira que não glorifica aquele que nos criou, nós erramos o alvo. Quando você vive de uma forma que você não cumpre o seu propósito, você erra o alvo. Você está em pecado. Isso quer dizer, não que você tem determinado tipo de comportamento. Comportamento não define pecado. Tamanho de roupa não define pecado. Se usa abrigo, se não usa, passa batom, se corta cabelo, isso não define pecado. O que define pecado é quando você erra o alvo. Você foi criado para a glória do Criador e você errou o alvo. Você pecou. Entendeu? E o ser salvo é trazer você para o alvo. É trazer você para o propósito que você foi criado. E como é que Deus faz isso? Através de um negócio chamado arrependimento. No original grego é metanoia, mudança de mentalidade. É uma mudança de visão. É olhar a mesma situação, mas através dos olhos dele. Arrependimento não é um pesar. Veja, mude essa chave na sua cabeça. Arrependimento não é um pesar porque errou o alvo. Arrependimento é mudar a forma que você está olhando as coisas. É mudar a sua mentalidade, a metanoia. Ser salvo é te colocar. Então, pastor, se não é um pesar pelo pecado, o que é o arrependimento? Então, por que eu fico triste? A tristeza não é porque você errou o alvo. A tristeza é porque você está distante dele. E em Eclesiastes, Salomão escreve assim: é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, todos consideram a vida. Mas na casa onde há festa, a celebração nos apaga da realidade. Em miúdos é isso. Jesus vem dizer que aquele que chora vai ser consolado. E que essa tristeza gerada por Deus é uma tristeza que nos salva. Em contrapartida, enquanto a gente fica triste só porque está passando por luta, essa é a tristeza do mundo. Essa é a tristeza, versículo 10 ainda, parte B, essa é a tristeza que nos leva à morte. O suicídio pela tristeza é o suicídio causado por esse tipo de tristeza que não tem nada a ver com a distância de Deus. Tem a distância do propósito. É um excesso de preocupação, é um excesso de medo, é um excesso de pavor. É esse tipo de tristeza que nos leva à morte. Por isso que Jesus vem dizer: eu quero que vocês chorem. Para que eu possa consolá-los e trazer vocês para perto, chorem. Comprove isso em Tiago, capítulo 4, preste atenção. Capítulo 4 de Tiago, versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Estais aflitos e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em pesar. E aí vem o versículo 10.
humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos colocará num lugar de honra. Você percebeu então a profundidade das palavras de Jesus quando ele diz: bem-aventurados que choram, que eles serão consolados? Porque é essa tristeza que nos leva à referência da distância de Deus, que faz com que Ele nos pegue e nos coloque num lugar de honra. Não é a gente que se coloca, é Ele quem nos coloca, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.